Vamos falar sobre sociedade. E aí, vale a pena ter sócio no pet shop ou não? Né? Ou em outro negócio que você queira montar. Vale a pena ter sócio? Será que eu procuro um sócio? Será que eu deveria ter uma sociedade? Exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque muitas pessoas me mandam mensagem perguntando assim: Amanda, eu briguei com um sócio, eu tive um desentendimento, como é que eu faço agora? Amanda, eu só consigo abrir meu pet shop se for com um sócio. Você acha que vale a pena? Pois é, primeiro de tudo, já que a gente vai entrar nesse assunto, o que eu queria conversar com vocês? Vamos pensar aqui, antes de a gente entrar e pensar em todos os prós e contras, a gente tem que analisar o seguinte: não existe uma resposta pronta, não existe uma fórmula mágica. O que na verdade existe são palpites, né? Muita gente vai querer dar palpite. Se você chegar para mim e falar: você acha que eu abro sociedade com fulano? Você acha que eu monto sociedade com ciclano? Então, gente para dar palpite não vai faltar, né? De dizer o que você tem que fazer, o que ele acha que é melhor, o que não é melhor. E também pessoas com experiências pessoais, seja de sucesso ou seja de fracasso em uma sociedade. Pessoas que tiveram experiência e falam: ixi, eu já tive sociedade, Deus me livre. É a pior coisa que você puder imaginar. Nossa, isso daí não dá de jeito nenhum. Então também não serve pra nada, né? Porque também existem sociedades que são super bem sucedidas e que deram super certo. Então a verdade é que não existe uma resposta pronta e também ninguém está apto a te dar essa resposta. Depende de uma série de fatores. Então o que eu vou ensinar vocês aqui hoje é realmente vocês analisarem se no caso de vocês e no caso dessa sociedade que você está pensando em ter ou pensando em entrar, se é um bom caminho ou não e quais são os cuidados que vocês precisam tomar, quais são os pontos que precisam ser resolvidos. Porque também, gente, o que acontece na maioria das vezes? Nossa, aquela maravilha, né? Aquela empolgação. Fechou a sociedade. Nossa, não, tá dando super certo porque a gente super pensa igual, porque a gente nananã. Legal. Na alegria tá tudo bem. E na tristeza? Como que vai ser a parada, né? E nos desentendimentos? E, enfim, na rotina, no dia a dia, nas decisões, como que tudo vai acontecer? Aí, geralmente, você só percebe isso depois de um tempo. Tanto que muitas pessoas comparam sociedade com casamento, porque a diferença é que não tem relação afetiva, né? Mas, de fato, é um casamento que não tem como você simplesmente chegar pro seu sócio e falar: tô demitindo você. Não tem essa opção. Você vai ter que conversar, você vai ter que discutir relação de fato, né, para que vocês consigam chegar a um acordo. Então pense que até pode ser comparado com casamento, mas a diferença de uma sociedade é que no casamento tem uma relação afetiva. E muitas vezes é mais fácil você ceder, muitas vezes é mais fácil você conseguir se dedicar em uma conversa para que de fato chegue numa conclusão, porque existe uma relação afetiva, existe um sentimento e você quer ficar tudo bem, você não quer perder aquela pessoa. Já isso não existe numa sociedade, né? Então, quando a gente compara talvez uma sociedade com um casamento, é pelo fato só de você não conseguir resolver ou dissolver isso quando você bem entende, né? Mas a questão é que num casamento tem sentimento e muitas vezes numa sociedade não tem. E aí as pessoas me perguntam: vale a pena fazer sociedade com amigo? Vamos lá, vamos pensar, vamos analisar todos os casos, mas não necessariamente você precisa ser amigo do seu sócio. Você vê que tem sócios que se dão muito bem, tem uma relação de negócio muito, eles conseguem se relacionar muito bem nas questões negociais, mas muitas vezes eles não são amigos, né? E muitas vezes começaram sem amizade e se tornaram amigos ao longo da sociedade. Agora, quando começa amigo, e é por esse motivo que você escolhe fazer uma sociedade, pela relação de amizade, eu acredito que tem uma grande chance de você se decepcionar. Por quê? Se você começar uma sociedade porque é amigo, e não pelo fato da capacidade técnica que cada um vai conseguir contribuir ali para aquele negócio, uma grande chance de você se decepcionar, porque uma relação de amizade, até mesmo uma relação de família, né, uma relação de parentesco, ela não é o suficiente para você conseguir ter
uma sociedade bem-sucedida, né? Ela é só o motivo pelo qual vocês se uniram, mas não significa que isso vai fazer com que vocês consigam ter uma sociedade de sucesso. E quando eu falo sociedade de sucesso, não significa que é uma empresa que deu certo, né? Porque às vezes a empresa realmente, por algum motivo que não foi feito um planejamento, não definiu um modelo de negócio, entrou no mercado no momento errado, por uma série de coisas, talvez a empresa não tenha dado certo, mas vocês como sócios trabalharam muito bem. Então não significa que uma sociedade de sucesso, consequentemente, é uma empresa de sucesso. A mesma coisa pode acontecer ao contrário, né? Às vezes é uma empresa que deu super certo, mas a sociedade foi um fracasso, porque não conseguiram, enfim, atender as expectativas, não teve alinhamento de expectativas, nada disso, tá? Então esses são os pontos principais para a gente entrar nesse nosso tema de hoje, sobre sociedade. O negócio vai pegar fogo aqui. Bom, o que acontece na maioria das vezes? Bom, eu vou procurar um sócio. Mas a verdade é que eu tô procurando um sócio porque eu não tenho, sabe, o dinheiro para começar um negócio. Então eu vou procurar um sócio para que ele invista, mas assim que der, com o sucesso da empresa, porque eu tenho certeza que eu vou fazer do jeito certo, vai dar tudo certo. Com o sucesso da empresa, eu compro a parte dele, faço uma proposta, compro a parte dele e eu quero mais gerir meu negócio sozinho. Eu quero mais não quero ter ninguém palpitando, não. Na maioria das vezes as pessoas começam o negócio com uma falsa vontade de ter sócio. Começa com essa intenção, vou começar porque eu não tenho dinheiro, mas não deixa isso muito bem claro na relação. E é óbvio que isso não vai dar certo. Por quê, gente? Porque primeiro de tudo, para você ter sócio, você tem que querer ter sócio. Você tem que saber que você não vai gerenciar tudo sozinho. Você tem que saber que você vai ter que sim compartilhar informações, sim compartilhar decisões e muitas vezes você vai ter que baixar a cabeça. Muitas vezes você vai ter que ceder. Porque por algum motivo, né, a decisão dele foi a melhor, enfim, a opinião dele foi prevalecida. Como que você vai lidar com isso? Você está preparado para isso, né? Então quando você tem essa ideia de eu vou começar... Peraí aqui, agora que eu vi aqui. Eu vou começar só para eu conseguir entrar nesse negócio, porque na verdade eu não tenho toda a grana, mas assim que der, eu vou comprar a parte dele. Tô fora, não quero ninguém não dando palpite no meu negócio. A ideia é toda minha, eu que vou trabalhar, eu que vou ralar. A maioria tem esse pensamento. E se você tem esse pensamento também, não vou te julgar, mas a questão não vai rolar você ter sócio. Você vai ter que começar o seu negócio sozinho. Não vai dar certo. Por quê? As pessoas têm aquela intenção aquela impressão que só precisa do dinheiro para fazer dar certo. Não, o resto eu aguento. Não, eu só preciso do dinheiro para o negócio começar, eu sei o que eu vou fazer, eu sei que vai dar tudo certo, tal. Eu só preciso disso, do dinheiro, eu vou aguentar as coisas, né? Pois eu dou um jeito, eu aguento. Mas não é assim. Você imagina só você tendo que se desgastar com uma relação. Você imagina só uma equipe em que não reconhece um líder, né? Porque cada hora um fala uma coisa. E aí a equipe é que nem criança, é que nem filho. Se filho testa pai e mãe, se filho vai lá, fala uma coisa, aí o pai quer ser o legalzão, quer deixar, se não tem uma unicidade na linguagem, dá problema. E a mesma coisa acontece com sócios e com a equipe. Se a equipe não reconhece um líder, ou se a equipe não sabe quais são as funções ali bem definidas daqueles sócios, provavelmente vai dar problema. Você não vai conseguir ter uma equipe engajada, você não vai conseguir ter uma equipe que dure no seu negócio. Você vai ter sempre uma equipe rotativa, porque cada hora vem um sócio e fala uma coisa, cada hora um fala uma coisa e o funcionário vai lá e fala, não, eu sei que o fulano é bonzinho, então eu vou lá falar com o fulano. Aí fala com o fulano, aí o fulano deixa alguma coisa, eu posso trocar esse feriado por uma sexta-feira, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí o sócio vira e fala assim, não, por mim tudo bem, não tem problema. Aí o outro sócio vira e fala, mas peraí, você deixou ele
fazer isso? Sem nem me consultar, sem nem falar comigo? Não, porque eu já tinha pensado que no dia tal a gente ia fazer tal coisa. Ah, mas você não me falou que no dia tal a gente ia fazer tal coisa. Se eu soubesse, eu também não teria deixado. Não, mas você não tem que deixar sem falar comigo. Enfim, começa aquela confusão. Então afeta sim na equipe, afeta até mesmo nos clientes, tá? Se não tiver uma relação duradoura. Os clientes percebem que é uma empresa desorganizada, que é uma empresa que um fala uma coisa, uma hora dá desconto, outra hora não deixa, tem um sócio que é mais legal, um sócio que é mais chato, digamos assim, né? Tudo isso é percebido, gente. Então, é uma empresa que não tem uma honestidade na linguagem, é uma empresa que não tem uma harmonia, uma empresa que não tem uma energia, sabe? Que seja positiva. Portanto, quando você está sem negócio, no primeiro momento você pode pensar que dinheiro é o que precisa, que o resto você aguenta, que é seu sonho, que você vai realizar esse sonho, que você só precisa de dinheiro, né? Mas, depois que o dinheiro vem e aí você monta seu negócio na rotina, você vai perceber que não é tão fácil assim, que não é tão simples assim, porque tem problemas, vocês imaginam só, todos os dias você ter problema, todos os dias você ter discussão, todo dia tem que ficar resolvendo essas picuinhas. Chega uma hora que você não aguenta mais. Imagina só, você com dificuldade de conversar com alguém, você com dificuldade de resolver alguma coisa, porque sabe que de repente outra pessoa é estourada, vai explodir, não vai te escutar, é sempre um transtorno. Enfim, para que uma sociedade dê certo, e eu tô vendo que tem gente falando assim, não quero ter mais sociedade. Calma, que eu só tô falando a parte ruim, eu já vou entrar na parte boa e eu vou dizer como que você tem que ter uma sociedade que realmente traga bons frutos, né? Então, para você ter uma boa sociedade, nada como um bom contrato. Nada como uma boa conversa, uma boa análise de todos os cenários. Então é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero mostrar o que vocês precisam fazer para que vocês tenham uma sociedade que seja uma sociedade saudável. E como reconhecer de cara se vai dar certo ou não. Beleza? Então vamos embora. Primeiro, a gente pode pensar em 3 tipos de sócios, tá? 3 tipos de sociedade. E aí é fundamental você pensar o seguinte: que tipo de sócio eu procuro, caso você esteja procurando, ou que tipo de sócio eu vou ser na proposta que me fizeram, tá? Então vamos pensar em 3 tipos de sócios. A gente tem o sócio investidor. O que é? É aquele sócio que ele não vai trabalhar, ele não vai participar de nada da operação, ele não vai tomar nenhuma decisão. Ele é um sócio que simplesmente vai colocar o dinheiro, vai investir. Como o próprio nome fala, vai investir, né? Vai colocar esse investimento inicial para que o negócio comece a acontecer, para que o negócio nasça, para que o negócio exista. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é puramente financeiro. Ele quer ter lucros. Esse sócio investidor, ele quer o quê? Ter retorno financeiro. Ou seja, ele está visando ter lucro com a distribuição, né, dos lucros da empresa, ou com a possível venda dessa empresa, das cotas dele mais pra frente. Ah, eu vou começar esse negócio aqui, é um investimento menor, mas enfim, pelo que foi me apresentado, pelo plano de negócio, por essa empresa, eu acredito que a gente vai conseguir ter um grande faturamento, ter um grande crescimento. Então, provavelmente, daqui a tanto tempo, essa empresa vai estar valendo Y, então a minha ideia é vender, certo? Esse sócio, ele tem essa ideia puramente financeira. Puramente financeira. E tá tudo bem se isso for algo, o quê? Acordado. Se isso for algo que as duas partes dessa sociedade souberem. Isso foi realmente deixado bem claro. Inclusive tem muita sociedade, tá? Tem muita sociedade que já começa prevendo o seu fim. Vai começar uma sociedade durante 1 ano, 2 anos, enfim, vai ter o pagamento de tanto, né? E no final isso vai representar uma porcentagem das cotas, o sócio tal vai comprar pelo valor X. Já começa com um fim, já tem um fim essa sociedade. E tá tudo bem, porque as duas partes foram bem
conscientes nesse caso e deixaram, né, as suas intenções bem claras. Então esse é o tipo de sócio investidor. Ou seja, se está bem claro que ele vai ser um sócio investidor e você, como sócio que vai entrar só com o trabalho, tá lá ralando de segunda a segunda. Aí você vê stories do seu sócio na praia, você vê stories do seu sócio viajando, você vê stories do seu sócio Netflix e você lá ralando. Você não pode ter um sentimento, uma palpitação que seja em relação a isso, porque ele é um sócio investidor. Isso foi deixado bem claro, que ele jamais trabalharia, que ele não ia se preocupar com nada. Você tá lá se descabelando porque o tosador pediu demissão. Como é que você vai fazer? Porque você vai ficar sem tosador. Você tá lá porque, enfim, a sua funcionária tá com febre, não foi trabalhar, tá com atestado de Covid, vai ficar aí 15 dias sem trabalhar, você vai ter que abrir e fechar a loja, você não vai almoçar, e aí você olha stories do seu sócio investidor, ele tá de férias e tá na praia e tá tudo bem. Você não pode tecer nada de comentário, você não pode sentir nada. Foi deixado muito bem claro que ele só ia entrar com dinheiro e que em nenhum momento ele ia trabalhar. Você não pode exigir nada dele. Ah, mas ele não pode nem vir me ajudar, eu tô aqui ferrada, não sei o que, afinal o negócio é dos dois. Não, ele é sócio investidor. Ele não vai trabalhar, ele não quer nem saber se você tá com um funcionário ou não. A sua parte é fazer o negócio crescer para pagar ele, ou para que ele tenha lucro em relação a isso. Essa é a sua parte. Você não vai entrar com trabalho e ele vai entrar com investimento? É isso que vai acontecer. Portanto, muitas vezes é fácil a gente colocar a culpa no outro, mas foi algo que não foi acordado. Ah, não, mas quando ele estava fechando, ele falou que quando eu precisasse, eu poderia contar com a ajuda dele. Ajuda. A gente ajuda quando a gente pode, a gente ajuda quando a gente quer, não é verdade? E não necessariamente quando a outra parte está precisando, né? É uma ajuda, como o próprio nome diz. Tem dia que às vezes alguém te pede uma ajuda que você fala, poxa, não dá, hoje eu programei de ficar em casa assistir um filme com minha filha. Ah, eu poderia ir lá buscar o fulano na casa dele, sei lá, algum favor nesse sentido? Até poderia, mas eu já tenho a minha programação e eu quero cumprir a minha programação, né? Ajuda é ajuda quando você pode. Portanto, cuidado com as expectativas que você cria. Se é um sócio investidor, ele vai apenas dar o dinheiro, ele não tem obrigação nenhuma. Isso tem que estar muito bem acordado. Muito bem acordado entre as partes. Outro tipo de sócio é o sócio que a gente pode chamar de sócio de relacionamentos, ou seja, é aquele sócio que ele não vai dar nem o dinheiro e ele também não vai trabalhar, mas ele está entrando nessa sociedade para trazer prestígio, porque é um sócio que tem relações comerciais, é um sócio que vai gerar oportunidades de negócio. Ele basicamente empresta o nome dele, ele empresta a reputação dele para a empresa. Por exemplo, você não abriria uma escola de futebol para criança com o Neymar? O Neymar não ia entrar com nada de dinheiro, tá? E nem ia trabalhar, mas você ia poder usar o nome dele. Escola de futebol para crianças do Neymar. O Neymar ia fazer uns stories, ia marcar, ia falar de você, ele ia ficar com essa parte aí de relacionamento. Quem que não ia querer? Abrir uma escola de futebol com o Neymar. Ah, mas o Neymar não vai trabalhar no operacional. O Neymar não vai colocar nem R$1. Mas você não acha que você vai conseguir alavancar muito o seu negócio se você tiver uma escola de futebol com ele? Pois é, então tem esse tipo de sócio, tá? É o sócio que ele vai trazer o que? Oportunidades. Ele está emprestando o nome dele para você. E, por fim, o último tipo de sócio é o sócio que vai de fato entrar no operacional, ok? Ele vai trabalhar, ele vai ficar responsável por uma parte da empresa. Por exemplo, você vai fazer uma sociedade com um veterinário. Esse veterinário vocês vão ter clínica no pet shop, então ele vai ficar responsável por toda a parte de clínica ou a parte de consultório, enfim, toda essa parte você vai ser responsável pelo pet shop, pela loja, pelo Breitosa. Então vocês resolveram fazer uma sociedade porque vocês montam o negócio juntos e cada um vai ser responsável por uma parte. Então, também
tem esse tipo de sócio, tá? A gente pensou aqui em 3 tipos de sociedade, beleza? Agora, vamos lá. Gente, vamos focar aqui e depois eu abro para pergunta. E sem conversa paralela aqui no chat, tá? A prof é brava. Sem conversa paralela aqui no chat, porque distrai quem tá assistindo. Eu gosto de deixar os comentários abertos, porque caso vocês, por exemplo, queiram comentar alguma coisa relacionada ao que eu tô falando, ou enfim, queira reagir, alguma coisa, é por isso que eu deixo aberto. Mas é sem conversa paralela, tá? Tá, vambora. Beleza, então a gente já pensou nesses 3 tipos de sócio. E vamos lá, se você tá buscando um sócio, que tipo de sociedade você quer? Você quer um sócio que invista e que também trabalhe, por exemplo? Você quer um sócio que só invista? Só invista. Eu não quero ninguém participando de nada do operacional. A gestão eu quero que seja toda minha, as decisões eu quero que sejam todas minhas. Eu só quero alguém que forneça o dinheiro e essa pessoa vai ter um lucro relacionado a isso. Essa pessoa vai ter uma vantagem com esse investimento que ela teve. Ela vai conseguir ter um rendimento sem trabalhar. Tá lá, beleza. Então, primeiro de tudo, que tipo de sócio você está procurando? Muitas vezes, na maioria das vezes, os objetivos não são claros. Por exemplo, eu tenho um sócio que ele é investidor. Ele vai colocar o dinheiro para eu conseguir montar o meu negócio. Mas ele quer que ele quer que o filho dele trabalhe no negócio. Ou seja, esse sócio, que é um sócio investidor, na verdade, ele não está querendo investir e ter rendimento em um negócio diferente, pensando mesmo como um investimento. Ele, na verdade, quer criar um trabalho para o filho dele. Ele quer criar um trabalho para a nora, para o genro, né? Enfim, para o cunhado. Ele tá lá, na verdade, com uma intenção. Tipo, vou investir nisso aqui? Porque, olha, vê se de repente minha filha casou e o marido dela não trabalha, não tem jeito, então eu vou investir e quem sabe, né, ele não deslancha aí. Ou seja, muitas vezes esses objetivos aí, essas intenções que não são claras, que não são conversadas, tendem a levar uma sociedade ao fracasso. Por quê? Se essa pessoa que ele está colocando ali não tem de fato capacidade técnica, mas ele é veterinário, tudo bem. Beleza, a gente já dá um passo à frente, legal, é veterinário, show. Mas ele tem experiência, ele vai realmente trabalhar como tem que ser, vai assumir a função, vai chegar no horário, vai sair no horário, vai estar disponível na empresa, vai estar sempre se atualizando. Né? Muitas vezes o fato de ser veterinário só não vai corresponder às expectativas que você está buscando aí para o seu negócio. Então cuidado com esses objetivos que não são claros. Tá? Você precisa saber ler nas entrelinhas, analisar com calma e principalmente muito diálogo e muita conversa. Tanto que teve uma vez que eu conheci o Robson Shiba, que ele é proprietário do Shining Box. E enfim, aí numa conversa com ele falou que muitas vezes chegavam pessoas que gostariam de ser franqueados do Shining Box, mas que ele percebia que eram pessoas que queriam uma ocupação. Eu quero dar uma ocupação para o meu marido, uma ocupação para minha mulher, para o meu genro e tudo mais. E ele não aprovava esse processo de franquia para esse tipo de empreendedores. Porque ele sabia que precisava o quê, gente? Skin the game, entendeu? Você tem que ter sua pele no jogo. Você tem que estar ali fazendo negócio, lutando, que você realmente dependa daquilo para que o negócio cresça, né? Para que você tenha força de vontade, para que você consiga vencer todos os obstáculos. Então, a gente sabe que empreender, para quem já tem seu negócio aberto aí, requer muita resiliência, requer muita força de vontade. E simplesmente você aceitar uma sociedade, porque é o único caminho que você tem para montar seu negócio, com algumas rusgas aí que você não sabe se vai se prolongar, se vai ser bacana a longo prazo, não entra. Não entra, tá? Muita conversa. Então, primeiro de tudo, objetivos claros. Outro ponto,
Fazer um alinhamento de expectativas. Isso é fundamental. Faça um alinhamento de expectativas nessa possível sociedade aí que você está querendo montar, que você está querendo entrar. Por quê? Quando você faz esse alinhamento de expectativas num diálogo, numa conversa, em várias conversas, você consegue identificar se vocês estão pensando para o mesmo lado. Se vocês estão pensando na mesma coisa a longo prazo. Ninguém monta uma empresa para desistir dela daqui a alguns meses. Geralmente você está montando algo pensando o quê? A longo prazo. Você sabe que vai ter um processo para que essa empresa se estabeleça no mercado, o processo para que você consiga de fato começar a receber os lucros e todo o investimento que você fez. Então ninguém monta algo pensando no curto prazo, a gente monta pensando a longo prazo. Então vamos imaginar que você tem um sócio que daqui a um tempo, né, você ali nessa conversa de alinhamento de expectativas, ele fala para você que ele quer se aposentar. Ah não, eu quero só trabalhar mais 2 anos, por exemplo. Ou ele tem plano de mudar de país. Ou ele tem plano de montar um outro negócio. Enfim, faça um alinhamento de expectativas. O que cada um de vocês esperam desse negócio? Esperam dessa sociedade? Como é que você imagina que essa sociedade vai estar daqui a algum tempo? Como é que vocês imaginam que o negócio vai estar daqui a algum tempo? Quais são as expectativas de vocês? Como que você quer estar daqui a 1 ano, por exemplo? Vamos imaginar que você está entrando numa sociedade em que você vai fazer parte do operacional e o sócio é um investidor, ok? E você vai ser responsável. No primeiro momento, você vai fazer tudo. Você vai abrir e fechar a loja, você é veterinário, você vai atender no consultório, você vai cuidar do banho tosa, pedido e tudo mais. Aí nesse alinhamento de expectativas, o que você vai falar para ele? Olha, a minha intenção nesse começo é realmente ficar no operacional, mas dentro de no máximo 2 anos. Eu quero ficar só na parte estratégica da empresa, eu não quero mais participar do operacional, eu quero contratar pessoas que trabalhem, né, quando já tiver atingido o faturamento tal, por exemplo, a gente vai conseguir pagar uma equipe para que consiga um funcionário para fazer isso e isso, outro para fazer isso e isso, então eu vou conseguir sair do operacional, eu quero ficar só na parte estratégica. Aí ele vai virar, de repente, ele pode virar para você e falar assim, porque você está entrando para ficar no operacional, você está me falando que daqui a 2 anos você quer sair do operacional? Você quer ficar só na parte aí estratégica? O que seria isso? O que você quer fazer então? Então você não vai trabalhar mais 8 horas por dia? Você não vai estar lá no pet shop todo dia? Enfim, conflitos, gente, vão acontecer, tá? Vão acontecer. Mesmo que a empresa vá bem e esteja tudo ok, ou se a empresa começar a lucrar demais, também vai dar conflito. Tô trabalhando que nem um condenado, que nem um louco aqui, é por isso que essa empresa tá faturando tudo isso e vocês sem fazer nada, não acho justo você ganhar em cima disso. Ou no fracasso. Aí, de repente, um sócio pode cobrar daquele que estava no operacional, né, dizendo o seguinte, você que fez errado, a culpa é sua, você que não fez a gestão do negócio. Portanto, alinhamento de expectativa é fundamental quando a gente está falando de uma sociedade. Fundamental. Quais são os benefícios, né, gente, então, de realmente ter um sócio? Primeiro que muitas vezes as pessoas buscam um sócio porque elas não conseguem colocar o negócio delas em prática, em ação, com o valor que ela tem disponível. Poxa, eu gostaria muito de montar, eu quero muito sair dessa empresa, eu quero muito virar empreendedor e a única opção que eu tenho é com um sócio, porque eu não vou ter toda a grana para montar o negócio sozinho. Esse é o principal dos motivos. E tá tudo bem, desde que você saiba quem é a pessoa que você está buscando, deixe muito bem claro como você quer essa sociedade e que faz sentido para o seu perfil e que você escolha a pessoa certa, que você consiga, né, encontrar alguém que vai dar tudo certo. Então, quais são os benefícios? O primeiro deles é esse, geralmente você conseguir, realmente você conseguir startar seu negócio. Você vai dividir também o quê? Você vai dividir o risco do negócio. Quando você tem um sócio, o risco não é só seu. Vamos imaginar que cada um vai entrar com 50%.
Você tem a sua parte dos 50% e o outro sócio com 50%. Então, o que vai acontecer? Cada um vai entrar, vocês vão dividir risco do negócio. Ok. Vocês vão dividir o quê? Energia, né? Então, se é um sócio que vai trabalhar, por exemplo, olha, essa semana eu preciso sair de férias, então eu quero que você cuide aqui pra mim, né? Você fique, então, essa semana na próxima, você quem sai e eu vou cuidar da sua parte, da sua função, por exemplo, né? Final de semana, horário de almoço, enfim, vocês vão dividir, sim, muita energia em relação ao trabalho e também dividir todas as despesas que um negócio acontece. Então, sim, tem a parte boa de você ter sócio, porque se não tivesse, não teriam tantas pessoas sendo sócias, né? Vocês concordam comigo? Não teria tantas sociedades assim no mundo, se tem, porque tem a parte boa. Então você vai dividir, sim, enfim, esse risco financeiro, dividir energia, dividir essas despesas num primeiro momento, né? Porque claro que depois vocês vão ter ali a própria empresa, ela vai se pagar, né? E, enfim, se tem capital de giro também, tá tudo bem, né? A própria empresa já começa a se pagar desde do primeiro mês. E basicamente vocês vão dividir o que, gente? O investimento inicial, né? Então você, eu com o que eu tenho eu consigo montar um negocinho mais simples. Aí agora se eu juntar com esse sócio eu consigo montar um negócio melhor. Vocês vão dividir também esse investimento inicial aí. Então tem sim os benefícios de você ter um sócio. E muitas vezes as pessoas têm o quê? Sócio, marido e mulher. Amanda, no meu caso, não é ser um sócio, não faz sentido. Eu e meu marido, a gente está trabalhando junto. É um negócio da nossa vida. Não faz sentido eu não ter sócio, porque ele é meu sócio de vida. Como eu não vou ter esse sócio no negócio? Eu não quero dividir energia. E aí, a gente tem um outro cenário que é diferente desse. Que tá tudo bem, eu acho que tem tudo a dar certo, né? Quando você tem o seu sócio, que é o seu marido, a sua esposa, desde que vocês saibam dividir as funções, desde que vocês saibam respeitar um ao outro, desde que vocês saibam separar empresa da sua casa e, principalmente, que o relacionamento de negócio entre vocês não atrapalhe a vida conjugal. Geralmente, falta maturidade, porque não é fácil. Às vezes você tá ali discutindo com o seu sócio, porque vocês pensam de maneira diferente, mas tá tudo bem com o seu marido, né? Vocês não tiveram uma discussão de casal, mas acaba virando uma discussão de casal, porque começou com uma discussão que seria de trabalho e acabou virando uma discussão de casal. Então tem que ter muita maturidade, mas muita maturidade para que isso não atrapalhe. Para que não atrapalhe o relacionamento, tem que ter uma divisão de função, assim, uma divisão de tarefa excelente. Beleza, a gente vai ser sócio? Qual que vai ser a sua parte, qual que vai ser a minha? Vai ser isso, vai ser isso. Então, realmente dividir tudo. Dividir e respeitar. Dividir a tarefa e respeitar. Se vocês fizerem a mesma coisa juntos, tá? Se vocês fizerem a mesma coisa, se vocês tiverem a mesma função, vai dar problema. Vai dar problema, tá? O fundamental é que vocês dividam essa função e respeite. Se o outro decidiu algo do qual você não concorda, você vai ter que respeitar. Essa é a função dele, não é a sua. Assim como ele tem que respeitar quando você decidiu algo que é da sua função, que é da sua responsabilidade. Portanto, para uma sociedade entre marido e mulher, e afinal eu posso fazer uma live só sobre isso, porque tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto, mas esse é o ponto principal. Mas numa live entre marido e mulher, numa sociedade entre marido e mulher, o principal ponto é esse, porque as discussões vão existir, as divergências vão existir. E o respeito tem que ser cada vez maior. Você tem que pensar nele como um sócio. De verdade. Então, peraí. Eu falaria assim com uma pessoa que fosse meu sócio? Eu falaria desse jeito? Eu responderia assim no WhatsApp? Eu seria ríspido assim, por exemplo? Se fosse uma pessoa que não é meu marido? Que não é a minha mulher? Então, façam essa reflexão o tempo todo. Tem que ser muito racional. E por isso que eu falei que tem que ter maturidade, né? Então, assim, é um cenário diferente quando a gente está falando de sociedade marido e mulher.
Por sinal, né, como eu disse, eu poderia fazer só uma live sobre isso, porque tem muito ponto pra gente fechar nisso daí. Mas o mais importante, respeito. Tem que ter muito respeito, muito respeito. Bom, continuando aqui. Outra coisa que eu quero que vocês pensem. Essa pessoa, vamos imaginar que você vai fazer uma sociedade, tá? Uma sociedade com uma pessoa que tem a capacidade técnica. Então, por exemplo, tem gente que me manda, eu vou fazer uma sociedade com um veterinário. Eu não quero contratar um veterinário, eu não sei como que vai ser essa relação, então eu prefiro fazer uma sociedade com um veterinário no consultório, por exemplo, né? Não em tudo, mas às vezes no consultório, ou com um tosador no banho-tosa, porque eu acho que vai ser melhor do que eu contratar. Vamos lá. Lembrando que não é pelo fato de você contratar, tá? Não é pelo fato de que vai ficar mais barato você contratar que a sociedade é a melhor opção, porque uma sociedade é uma sociedade. De novo, você tem que avaliar todos os pontos. Você tem que pensar o quê? Em fazer todo aquele alinhamento de expectativa. Porque vamos imaginar que esse veterinário que você quer fazer sociedade, ele quer usar uma vacina que você não concorda. Ou uma vacina que é muito caro, ou uma vacina que, enfim, tem outra de qualidade melhor no mercado, mas ele quer usar essa para que tenha mais lucro. E aí? A mesma coisa no banho-tosa, quer usar um shampoo, algo mais em conta, porque não quer ter um custo tão alto. E aí, será que vai valer a pena? Lembra que ele é seu sócio, né? E fora que você vai ter outro negócio, né? Você tem um negócio dentro de outro negócio. Então, você tem lá o seu banho-tosa e a sua loja. Você fez uma sociedade em um consultório. Se você perceber que não tá indo legal e que essa sociedade com esse veterinário no consultório está acarretando, está tendo consequências, trazendo consequências nos seus outros negócios, ou seja, na loja no banho-tosa, como é que você vai resolver isso? Vai ser simples assim de você resolver e demitir essa pessoa? Por isso que ter um contrato social com tudo muito bem alinhado é o segredo de toda a sociedade. E agora eu vou trazer para vocês alguns pontos que vocês precisam deixar decididos, tá? Decididos quando você está começando e num contrato social. Por quê? Muitas vezes as pessoas pegam o modelo de internet ou o contador faz um contrato social e, gente, deixa lacunas. E você só precisa do contrato quando? Quando dá problema. Você precisa do contrato, você precisa recorrer ao contrato quando tá tudo bem? Não, né? Aí quando você precisa, você recorre ao contrato e ele tá ambíguo. Ele tá o quê? Cada um interpreta de um jeito, vai ter que resolver como? Na justiça. Olha que transtorno. Então vamos deixar tudo resolvido antes? Beleza. Quais são os pontos que você precisa deixar resolvido antes em uma sociedade? Você vai ter que planejar o desentendimento. Olha que louco isso. Como assim? Vamos pensar, vamos analisar um cenário em que teve um desentendimento. Você foi lá e decidiu uma coisa e o seu sócio decidiu outra. Vocês têm opiniões diferentes relacionadas ao assunto. De quem vai prevalecer? Qual opinião vai prevalecer? Quem vai dar a palavra final? Qual decisão vai ser tomada? Muitas vezes, em uma sociedade que não é madura, em uma sociedade que não teve esse desentendimento planejado e que não está no contrato social, tudo isso, o que vai acontecer? Ou nenhuma decisão vai ser tomada, ou alguém vai ceder, mas assim, eu vou ceder para ter paz. Mas não é o que eu penso. Para mim, isso não é o melhor para o negócio. Aliás, eu vou deixar ele fazer isso que ele quer. Eu vou deixar, mas eu tô torcendo para dar errado. Eu sei que vai dar errado. Eu tô torcendo pra dar errado. Só pra depois eu virar pra ele e falar, tá vendo? Eu disse pra você que isso não ia dar certo. Eu disse pra você que esse não era o melhor caminho. Mas você quis. Ou seja, toma uma decisão que talvez seja uma decisão importante pro negócio. Uma decisão que pode ser, assim, fundamental pro crescimento da empresa. E tem um sócio
que cedeu, mas assim, não queria ter cedido, não concorda com aquela opinião e não trabalha a favor daquela decisão. Aliás, ele trabalha para que aquela decisão não seja boa para a empresa, só para ele poder dizer que realmente isso não foi bom. Que realmente deveria ter escutado ele, que realmente deveria ter feito o que ele fala para ser feito. Vocês imaginem só? Que situação complicadíssima. E talvez agora, vocês me ouvindo, vocês podem imaginar, vocês podem pensar, nossa, que absurdo isso que a Amanda tá falando, imagina, é a empresa. Não, gente, a gente faz isso inconscientemente. A gente faz isso pensando no quê? Já no fim. Não, já quero que dê errado, porque ele já vai desistir, já vai ficar desanimado mesmo, já vai querer me vender a parte dele. Não, melhor coisa, tomara que dê errado mesmo. Ou seja, imagina só que desperdício de energia, que desperdício de trabalho, que desperdício de tempo e provavelmente desperdício de dinheiro no seu negócio. Você tá lá trabalhando para dar errado. Você tá lá acordando todos os dias, indo todo dia para dar errado. Então, primeiro de tudo, pensem no desentendimento, planejem esse desentendimento, porque ele vai acontecer. E aí, como que vai ser resolvido? Vocês vão ter uma terceira pessoa que vai dar uma opinião, vai ter alguém que vai ajudar, por exemplo, nesse juízo final? Como é que vocês vão resolver um conflito? Vou dar um exemplo bobo, tá? Um sócio quer comprar uma marca de um produto que o outro acha que é muito caro. A gente vai investir dinheiro nisso, não vai dar certo. É muito caro esse produto. Não, mas esse produto realmente ele é mais caro, mas ele é de excelente qualidade. Ele é mais caro, mas ele é muito bom. Os nossos clientes, quando eles perceberem por que ele custa mais caro, é um produto que agrega valor. Eu quero muito que você coloque esse produto. Não. Eu sou financeiro. Eu sou financeiro. E eu não concordo, eu não quero. Aí vamos imaginar que de muito insistir, ele acaba cedendo fazer esse pedido. Quando o produto chega, acha tudo muito caro. Mas tá bom, né? Vamos testar, né? Vamos testar. Chega o produto. E aí, para cada cliente que entra, vira e fala assim, nossa, mas esse brinquedo aqui é muito caro. Né? Então, é porque a qualidade é melhor e tal. Mas assim, não se esforça para vender, não se esforça para agregar valor, não mostra o outro lado do produto. Porque ele não, de fato, ele não quer que aquele produto seja vendido, entende? Ele quer que ele vire pro outro e fale, tá vendo? Eu sei o que eu falo. Eu sabia que isso não ia vender. Ou seja, no momento de desentendimento, como que vai acontecer aquela parte que cedeu? Alguém vai ter que ceder. Como é que vai ser isso? Agora, se você consegue ter um diálogo, se você consegue ter um respeito, vocês vão sim conseguir remar para o mesmo lado, né? Vocês vão estar ali os dois vão estar ali os dois pensando no mesmo destino. Olha, realmente, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer um pedido. Vamos testar. A gente vai se esforça, a gente pode fazer tal postagem, pode fazer isso. Eu acho caro, mas vamos testar, tem que testar mesmo. E aí faz um teste, vê, né? Mas assim, realmente se comprometa a dar o seu melhor, né? Aquela parte que cedeu. Então sim, planeje o desentendimento. Outra coisa também que é legal você planejar, sabe o que é? O buyout. Esse termo vem do termo do inglês. Buyout. Buy é comprar e out é sair. Ou seja, caso alguém queira comprar a parte do outro, como vai funcionar o buyout? Já deixa isso definido no contrato social. Se uma parte quiser comprar a da outra, essa parte que vai vender vai colocar um valor, por exemplo, referente ao faturamento versus, sei lá, vezes 12, ao maior faturamento, ao menor faturamento, uma média dos últimos 12 meses, ou vai ser feito uma proposta que, caso não seja aceita, vai ser feita uma proposta para um terceiro. Por quê?
Aquela pessoa, vamos imaginar que está tendo muito desentendimento, muito conflito, muito conflito, muito conflito. Aí tem uma pessoa, um sócio, que vem e fala assim: eu quero comprar a sua parte. Chega, não dá, eu quero continuar, né? Eu gosto da empresa, nananã, mas eu quero comprar a sua parte, não dá mais certo, eu quero seguir sozinho, eu quero gerir sozinho, então eu quero comprar a sua parte. Se você já deixou definido como isso vai acontecer, muito melhor. Por quê? Aquela pessoa que não quer vender, vamos imaginar, ela vai estar com a faca e o queijo na mão. Ah, você quer comprar? Então tá bom, eu vendo a minha parte, mas eu vendo vezes, sei lá, vezes 3 o valor que de fato vale. Entende? Então já vamos deixar certo como é que vai ser o buyout? Se um quiser comprar a parte do outro, como que vai funcionar? Aí você pode me perguntar, mas Amanda, o que é justo? Né? O certo é fazer o valuation. Quando a gente está pensando em comprar uma empresa ou vender, o termo é o valuation. Você contrata uma empresa que custa bem caro, para que ela analise tudo e veja, né, quanto essa empresa vale. Porque tem coisas que são, por exemplo, intangíveis. Quanto que vale um Instagram de uma empresa que tem 100 mil seguidores, um Instagram super engajado, super ativo? Porque uma coisa é você ir lá e pensar: quanto que vale todos os equipamentos que tem aqui? Quanto que vale esse ponto? Quanto que tem de estoque? São as coisas materiais, coisas tangíveis. Beleza. Mas quanto que vale uma marca? Por exemplo, quanto que vale só a marca? Só para você poder usar a marca Apple. Quanto que vale só a marca Coca-Cola? Só a marca, sem pensar em todos os patrimônios que essas empresas têm. Então tem a parte que é intangível, né, dentro de uma empresa, que por isso que você contrata alguém para fazer o valuation da sua empresa. E geralmente, gente, isso é muito caro. Então uma empresa pequena, de porte pequeno, não vai ter nem condições de contratar alguém para fazer um valuation. Ou seja, já tem que deixar isso certo, né? Em um contrato social. Olha que coisa boa. Se você já pensar em como vai ser quando tiver conflito, olha, a gente está tendo um desentendimento. E lembra que a gente pensou nisso quando a gente estava lá montando a nossa sociedade? Então, a gente fez um acordo que quando tivesse um desentendimento, enfim, fosse algo que representasse um prejuízo financeiro, a outra parte, né, enfim, uma parte teria que ceder, ou fez lá, no contrato social, todas as funções de cada sócio. Aquele sócio que é responsável, por exemplo, pelo financeiro, ele precisa apresentar um relatório dizendo que aquela decisão que o outro sócio quer tomar vai dar um prejuízo financeiro, por exemplo. Entende? Você vai deixar assim ações já a serem tomadas. E se um quiser comprar a parte do outro, como que vai funcionar? Como que isso vai acontecer? Portanto, quando você deixa tudo isso muito bem acertado, vocês concordam que muitas sociedades, elas acabam sem antes elas acontecerem? Por quê? Foram tantas conversas, foram tantas decisões, foram tantas coisas que eles precisaram pensar para colocar nesse contrato, para ver como que eles agiriam, como que seria em momentos não tão desejados, que só nessa reflexão, enfim, para conseguir pensar e analisar tudo isso, já viu que não ia dar certo. Porque cada um pensa de uma maneira. E que ótimo, que perfeito, que bom. Melhor assim, né? Outro ponto que você tem que pensar. E no caso de fracasso, como seria? Como seria se essa empresa não deslanchar? Se essa empresa der prejuízo? Se é um sócio investidor, por exemplo, que ele está pensando puramente no lucro, ele vai ficar com esse prejuízo? Ou no contrato está lá que o outro sócio vai ter que comprovar o motivo do fracasso, por exemplo, que não foi culpa dele, para que ele não fique com esse prejuízo? Ou se é uma sociedade em que os dois entraram, né, no operacional, se a empresa fracassar, para quem que vai ficar essa dívida? A dívida vai ficar no nome dos dois, tá tudo bem. Mas aí você pode pensar assim, mas a empresa não deu certo porque ele era o veterinário, ele era responsável por essa parte. E a minha responsabilidade, segundo o contrato social, segundo o que a gente acertou antes, nem contrato social, segundo o que a gente acordou antes, a minha responsabilidade era cuidar da loja do Breitosa e ele teria a responsabilidade no consultório. Mas
vivia faltando, não comparecia, não se empenhava para vender, tanto que se você olhar o faturamento do consultório e comparar com o da loja e do banho tosa, você vai ver que é infinitamente menor. Infinitamente menor, mas assim, muita diferença. Um pet shop que passa, por exemplo, 1.000 cachorros por mês, fazer 3 consultas. Alguma coisa estranha tinha, né? Passa mais de 1.000 cachorros por mês e fazer 3 consultas por mês. Alguma coisa de estranha tinha. Provavelmente era um sócio que não parava lá. Ou seja, se você descreveu as funções de cada um no contrato social, e se ficar claro que esse fracasso foi porque um dos sócios não cumpriu com a sua função, talvez no contrato social você pode deixar claro que se tiver um prejuízo financeiro por conta do descumprimento de uma das funções do sócio, a responsabilidade financeira é daquele que deixou de cumprir a sua função. Você pode deixar tudo isso muito bem acordado no contrato. Claro! Lembra? Então, ou seja, se você tiver um bom advogado que te oriente, você pensar em todas as possibilidades, deixar tudo muito bem acordado e muito bem ajustado no contrato, gente, uma enorme chance dessa sociedade dar certo, mas é que a maioria não faz isso. A maioria, eu vou abrir com um amigo, é porque ele tem dinheiro e eu não tenho, então eu vou deixar e tal. Então, vai ter uma coleção de histórias mesmo de coisas ruins, né? Uma coleção aí de um monte de coisa ruim. E aí, claro que quando termina, o que todo mundo faz, um joga a culpa no outro. Não deu certo porque o fulano aqui, não deu certo porque o ciclano, né? É sempre o mais fácil para o ser humano. É jogar a culpa no outro. Então, a pergunta da live foi: vale a pena ter sócio no pet shop? E a resposta é: você que tem que saber a partir de todas essas orientações que eu trouxe aqui. Analisar tudo e ver se faz sentido. Analisar tudo e ver se você está pronto para ser sócio. Você está pronto para ter um sócio? Você tem maturidade suficiente para ter um sócio? Você vai ser uma pessoa centralizadora que vai querer comandar tudo? Você está pronto para dividir, para compartilhar informação, para ceder? Você está pronto para isso? Não é fácil. Você vai ter que ceder. Você está pronto para ter muito diálogo, muita conversa, para ter, sim, conversas difíceis, conversas chatas. Sabe aquele tipo de conversa que você perde o sono? Puta, não acredito que eu vou ter que conversar isso amanhã com fulano. Aquele tipo de conversa que você fica ensaiando mentalmente a noite toda. Você vai ter que ter esse tipo de conversa. Você vai ter que ter esse tipo de conversa. Portanto, primeiro de tudo, decida você, o seu perfil, conforme o que você está disposto a abrir mão para o seu negócio. Você está pronto para ser sócio? Estou pronto para ser sócio. Beleza. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, alinhar tudo e deixar tudo muito claro no contrato social. Tudo muito claro no contrato social. Quando a gente deixa isso claro, quando a gente alinha tudo, é como se a gente já começasse uma sociedade com quilômetros rodados. Porque vocês já conversaram tanto, vocês já viram tudo, né? Vocês já planejaram o desentendimento, vocês já planejaram o buyout, vocês já planejaram o fracasso, já está tudo planejado. Não tem por que discutir, vocês já acordaram previamente como tudo vai acontecer.